até às 6 da tarde. Nova Morada em Resumo, com André Costa. Vamos falar sobre multas e infrações de trânsito em São Paulo. Multas por uso de celular ao volante cresceram 160% no primeiro semestre deste ano. O levantamento feito pelo Detran mostra que os primeiros 6 meses deste ano tiveram mais de 140 mil infrações pelo uso do aparelho, em comparação com 53.900 ocorrências no mesmo período do ano passado. Por que será que os motoristas estão mais imprudentes? Ou será que a fiscalização aumentou, endureceu? Vamos falar sobre esse tema com a especialista em segurança e educação no trânsito, Roberta Torres, que gentilmente nos atende na tarde desta quinta-feira. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os ouvintes. Roberta, vamos lá logo de início, né, com essa pergunta. Para você, a fiscalização aumentou nos últimos tempos para esse índice ter aumentado aqui no estado de São Paulo? Ou a dependência da tecnologia fez com que os motoristas realmente estão ali a todo momento conectados, querendo saber em todo tempo o que está acontecendo ali nas redes sociais ou no aplicativo de mensagens? Então, seria importante também existir, né, esse dado, porque de fato... como a gente vem de um período de pandemia, né, um período em que, infelizmente, a fiscalização acabou, né, por motivos mesmo de isolamento, da gente ter que ficar mais em casa, ou às vezes a equipe ser direcionada para outras tarefas. Então, o número, né, de fiscalização ou de agentes em via pública pode ter contribuído para que o ano passado, né, esse número, esse dado fosse menor do que esse que a gente tem agora. Esse é uma das hipóteses, né? Mas o que a gente também tem percebido é um resultado nos números, nos dados estatísticos de mortes e de acidentes, que também aumentou, se comparado, né, de 2020, se comparado com 2019. Ou seja, também é um indício de que o comportamento humano tem sido um fator importante aí para essa quantidade de infrações e de acidentes também. Roberta Torres está conversando com a gente, especialista em segurança e educação no trânsito. Roberta, como que é possível baixar esse índice? Realmente 140 mil infrações? É um número bem grande, assim, lógico, a gente está levando em consideração o estado de São Paulo, mas no Brasil, então, né, o endurecimento das penas, a punição, ajudaria a acabar com isso? É um número realmente grande e que é preocupante, né, porque, na verdade, essas são as infrações que foram flagradas, sem considerar aquelas pessoas que conduzem usando o celular e que por algum momento não está passando perto de uma fiscalização, não vai ser multado, né? Não vai ser punido. Então é um dado preocupante e que carece sim de um olhar da gestão pública para sim investir mais num processo de fiscalização, mas também num processo de conscientização e educação, que eu vou defender sempre que é preventivo, né? É você educar como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Realmente, a educação aí em primeiro lugar. 5641-3030, Helenice está mandando mensagem de áudio, vamos acompanhar. Oi, André. Sobre os assuntos aí dos motoristas, o perigo do motorista não é só celular não, viu, André? Também tem uns aí que anda cheia de amiguinhos conversando na hora que está dirigindo, não presta atenção no que faz. Quando a gente só pensa que a gente só leva aqueles brecos que ele para de uma vez, às vezes está em cima de um carro, ou às vezes não presta atenção no que está fazendo. Isso aí também é perigoso, porque o certo é o motorista estar dirigindo e não tem ninguém ali batendo papo com ele não, mas tem uns que parece que esquece que está dirigindo. É um perigo também, né, Roberta? Quando você está ali na conversa dentro do carro, ou os amigos também que nos acompanham, os motoristas ali, tanto que no caso do ônibus já tem a plaquinha, né? Fale somente o indispensável. Exatamente. A atenção, ela é um dos principais motivos, né, que levam a colisões, às vezes atropelamentos, principalmente nas áreas urbanas. Então, não apenas o celular, que tira muito fortemente, né, a nossa atenção, mas às vezes um bate-papo
não que seja proibido, né, no carro você conversar com outra pessoa, mas às vezes um bate-papo muito efusivo ou prestar muita atenção à conversa e não ao trânsito pode ser um fator preponderante aí para uma colisão ou até mesmo um acidente mais grave. Pois é, realmente, a colisão, é isso que é o nosso próximo tema, né, Roberta? Só para o ouvinte ter uma ideia, o tamanho do uso do celular pode acarretar também em acidentes, no caso, lesões para a pessoa, que ali o pedestre, né, se a pessoa está distraída é atropelada, mas também pode acarretar em lesões e em prejuízos para a saúde do motorista, né? Sim, até porque a velocidade atribuída, né, e a velocidade, mesmo que seja uma velocidade que para as pessoas é relativamente baixa, né, digamos assim, 40, 50, 60 km por hora, dependendo de uma avenida, pode ser suficiente para ser fatal para um pedestre. Então, as pessoas precisam entender que quando o carro está em movimento, ou a moto, que seja, né, o veículo em movimento, quando você para ali de olhar para frente, de prestar atenção para o trânsito e vai olhar para o seu celular, seja para ler uma mensagem, para atender uma ligação, você fica alguns segundos sem atenção plena. E esses segundos você está em movimento, então você vai percorrer alguns metros. E esse percurso é como se você estivesse dirigindo a cegas mesmo, né? Uhum. E daí você pode não ver um ciclista, um pedestre, um motociclista, e isso resultar num sério problema. Realmente, como disse muito bem a Roberta aí, dirigir às cegas. Imagina aquele momento, só para você ter uma ideia, com o carro parado, você fizer um teste, olho fechado, você não enxerga nada. Imagina ali a 40, a 30, né? Ou numa via mais movimentada, com várias faixas, o carro até pode perder o controle, vai indo para a direita, vai indo para a esquerda. É um perigo aí realmente muito grande. Roberta, então a gente pode ter uma noção, o investimento na educação, lá desde a infância, já ajudaria, por exemplo, as próximas gerações, agora que estão pensando em dirigir a criançada aí, a ter mais responsabilidade? Com certeza, né? A educação, ela é a base, e à medida que a gente fala sobre trânsito durante a vida desse estudante, né, da criança ali, desde o ensino fundamental, com 6, 7 anos, até o ensino médio, isso vai fazer com que essas crianças e adolescentes cresçam tendo uma noção e uma percepção de risco maior, né? Então, quando elas se tornarem motoristas, né, quando quiserem se tornar motoristas com os 18 anos, já vão ter todos esses conceitos mais claros ali. E até chegarem à idade de tirar a carteira de habilitação, serão pedestres mais atenciosos, ciclistas, né, ou seja, usuários da via com mais percepção de risco e mais atenção. Roberta, só para o ouvinte que tem aquele momento, não, mas é só um segundinho que eu estou usando o celular, é só um segundinho que eu vou responder essa mensagem de voz. Qualquer tipo dessa prática é uma infração, né? Eu só vou tirar a mão rapidinho para gravar um áudio, né? Que é a moda do momento. Também é infração. Mais do que a infração é o risco. A gente está focando bastante aqui nos riscos, né? Porque ainda que seja... E não vai ser 1 segundo. Né? A gente gasta em média ali de 3 a 5 segundos para pegar um celular e olhar quem mandou uma mensagem. Então, 5 segundos com o veículo em movimento, você estará percorrendo alguns metros. Então, não... Esse é o fato, é o risco. Agora, além do risco, né, a infração, ela está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que falar ao celular é uma infração média, mas manusear o celular, que é o que é mais comum hoje, né? Hoje as pessoas estão mais usando o celular para outras coisas do que para ligar, né? Mas manusear o celular já é uma infração gravíssima. Então, se você for flagrado, não tem essa desculpa de que foi rapidinho, não. É proibido. Até porque, como você falou, o risco é muito maior do que esse segundinho, né? O prejuízo pode ser muito maior aí, tanto para quem seja a ser uma vítima, venha a ser uma vítima, ou até mesmo para o motorista. Roberta, você que é especialista em segurança e educação no trânsito, aquele momento em que fecha o farol, se o motorista usar o celular, mesmo com o farol fechado, e for flagrado por algum agente de trânsito, ele pode ser multado ou não?
Sim, então, o código ele não especifica, né? Ele não diz que parado, em movimento, ele diz enquanto você está dirigindo, enquanto você está em trânsito. Então, mesmo parado num sinal, você está em trânsito, né? Você não deixa de estar em trânsito. Uma coisa que eu gosto sempre de reforçar em relação ao celular é que, assim, nós, seres humanos, somos curiosos, né? Talvez uma pessoa ou outra aí não seja tão curioso. Mas a gente tem essa coisa de, a hora que o celular avisa, né, apita, dá uma notificação de que alguém mandou uma mensagem, a gente tem uma tendência mesmo de ficar curioso e querer saber quem nos ligou ou quem mandou mensagem. Então, o ideal mesmo é que quando a gente entre dentro do carro, coloca o celular no silencioso e deixa ele ali no console, deixa em algum local que a gente não tem acesso, né, fácil, porque aí a gente acaba com essa curiosidade, né, e esse risco. E existem também alguns aplicativos para que quando você esteja dirigindo, ele automaticamente já vai mandar mensagem para as pessoas dizendo que você está em trânsito. Então você não precisa nem ficar se justificando. Nossa, ó, esse aplicativo realmente aí seria necessário aí para expandir, né, a frota aí para todos os celulares, porque muita gente aí acaba realmente não se desconectando e, como você bem falou, pôr no silencioso, pro motorista não ficar naquela curiosidade, né? Ah, eu mandei uma mensagem pro fulano, será que é ele? Será? E pronto, aí já tá feito o problema maior. Roberta, que conversou com a gente aqui na tarde no Nova Morada em Resumo, eu agradeço demais. Roberta Torres, especialista em segurança e educação no trânsito, muito obrigado por atender nosso convite, por ter esse bate-papo com a gente, esclarecendo aí as multas por uso de celular ao volante, que cresceram 160% no primeiro semestre de 2022 em São Paulo. Roberta, obrigado, viu? Por nada, um abraço para você, um abraço a todos os ouvintes.